amigo, alô, minha amiga, saudações condominiais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, mais conhecido como episódio número 2, no dia 13 de julho. Hoje, 13 de julho, segundo episódio do Papo Condominial Cast Vale do Paraíba. É isso mesmo, o primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil no ar desde o ano de 2018, tá? Já em São Paulo na 4ª temporada, então ele já está em atividade aí há 4 temporadas, mas não perca a conta, é que na pandemia ficamos 2 anos sem fazer, tá? Então 18, 19, 22 e 23, e agora trazendo aí para as localidades em que atendemos também. Então já acontecendo muito bem lá em Porto Alegre com a querida Maure, já acontecendo no Ceará, em Fortaleza, né, com o Carlos Campos e com a Priscila Girão, e agora o Vale do Paraíba nos recebe aí de braços abertos para trazermos e difundirmos aí todo o segmento condominial e imobiliário do Vale do Paraíba, que por sinal é uma das regiões, acabou de sair no censo, que mais cresceu aí, tanto de população, de condomínios, tá? É uma região que não para de crescer e o que não falta por aqui é assunto no meio condominial para tratarmos, que inclusive o episódio de estreia, olha, a doutora Silvana Capelazzo, minha querida co-host, gratidão por estar aqui comigo mais uma semana, dividindo esta bancada, para que a gente possa. Eu falo que a gente nunca sai da maneira que a gente entrou, né? Então a gente aprende bastante com os convidados, a gente propagando um pouco do que a gente sabe, a gente também acaba também aprendendo mais, se desenvolvendo. Então, assim, é algo que eu amo fazer, é isso aqui, comunicar, levar conteúdo para os síndicos. E abrimos com chave de ouro semana passada, não foi? Literalmente iniciamos com o Grupo Ouro. Muita Grupo informação, Ouro. Muito conhecimento. Esteve aqui a Luzia Gazeta, tá? E o Paulo Rocha esteve aqui conosco, onde falamos de diversos assuntos ali. Toda a área de serviços, tá? A área de serviços, terceirização, facilities, limpeza, tá? A parte de tecnologia, vigilância de uma maneira geral. Falamos de controle de acesso, a parte de furtos, aspectos aí da segurança, tá? A questão dos cuidados para se contratar uma mão de obra, enfim, mão de obra temporária, recrutamento e seleção. Olha, gente, eu te garanto, foi 1h30 de muito conteúdo altíssimo nível, tá? Grupo Ouro que está aqui conosco também como oferecimento. Oferecimento aqui no Papo Condominial Cast, tá? Grupo Ouro aqui no canto esquerdo superior da tua tela, QR Code, é só apontar aí o teu aparelho, tá? Na tela, aqui para conversar diretamente com o time do Grupo Ouro. Grupo Ouro oferecendo aqui o Papo Condominial Cast, e agradecemos também a nossos patrocinadores, como a Sabino Condomínios, que o QR Code está aqui no canto direito, deixa eu ver se eu consigo apontar. Opa, aqui, ó, canto direito inferior. Tá, fica mais fácil, né, gente? É que eu não tô vendo, eu fico tentando achar aqui na tela, tá, gente? Mas enfim, canto direito inferior, temos o QR Code da Sabino Condomínios, tá? Você vai apontar o teu aparelho e vai cair diretamente lá na página da Sabino Condomínios. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco dos nossos parceiros, tá? Mas agradeço, nesse momento é um agradecimento inicial também a 7 Servic Elevadores aqui conosco, também patrocinando o Papo Condominial Cast, a Soliva Soria aqui conosco também, a Facilita Gestão de Consumo, tá? JWMG Manutenções e Construções aqui conosco, além do querido, super competente Dr. Eduardo Rachid. Este nome é conhecido, viu? Aqui no Vale do Paraíba. Bom, quero agora agradecer imensamente a eles dois que foram, assim, com muito carinho. Eles têm uma história muito legal no mercado condominial e representam bastante aqui no mercado do Vale do Paraíba e foram escolhidos a dedo para vir aqui. Vamos abrir aqui a imagem para que o nosso público saiba quem é que está aqui compondo a nossa bancada, a nossa mesa. É com muita alegria, né, doutora Silvana Capelazzo? Exatamente. Que recebemos aqui, nós que temos assim uma gratidão muito grande pelo que eles fazem ao mercado condominial, tanto o Ademir Sabino e a Roberta Costa. Saudações condominiais, Ademir Sabino. Saudações condominiais, Daniel, Silvana. É um prazer imenso estar aqui para a gente poder falar sobre esse universo condominial, universo que nos encanta. Estamos aí para dar essa contribuição para o segmento condominial e estamos aí firmes e fortes nessa empreitada muito gostosa de se trabalhar. E ninguém melhor como você, que já possui uma vasta experiência, tem bastante case, bastante dores de cabeças acumuladas que se transformaram em experiências, né? Para que
pudesse cada vez estar atendendo melhor. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. E também presente aqui a síndica, como que a gente pode falar? Empresária. A Moira trouxe esse conceito, a gente adorou. Eu tô querendo adotar esse tema, tá? Gente, síndico empresário é o síndico que se chama de profissional, ou seja, de atuação externa, que não é do condomínio. Soa melhor. Sabe, eu pessoalmente, Roberto, não gosto muito desse termo síndico profissional. Não Também conheço não. advogado Também. profissional, médico profissional, né? Então, assim, acaba que a gente vai falar um pouco sobre essa questão. Sim. A mesma coisa, o termo, né, da administração, Sim. administradora se cabe. Tem muita coisa Perfeito. legal pra gente Exato. falar aqui, Muita tá? coisa. Mas, assim, eu gostei bastante desse termo síndica empresária. Melhor. Saudações condominiais, Roberta Costa. Saudações condominiais a todos. É um grande prazer estar aqui. Até porque é um trabalho pedagógico, que é o que a gente Sim. precisa, né, no meio Sim. condominial. Acredito que em todas as áreas. Então, se não tem alguém falando disso, aí cada um pode pensar o que quiser, pode verdade. entender como quiser. Então, o que a gente faz hoje realmente é um trabalho pedagógico para ajudar o síndico, para ajudar o conselho, os condôminos, as empresas. É o conhecimento que nos leva ao crescimento, né? É Perfeito. bem Com isso, né? certeza. Exatamente. Doutora Silvana Capelazzo, mais uma semana, saudações condominiais. Vamos Olá, lá para mais Daniel. Vamos lá para mais um, não é? Vamos. Vamos começar a conversar com os nossos especialistas, né? Como eles começaram no segmento, como foi que esse mosquitinho picou vocês, como que é a história de vocês aí no início. Vamos começar com a Ademir, depois com a Roberta, tá? Falando de qual área ele veio, como ele começou e por que hoje atuar com condomínio já há alguns anos, inclusive, né? Temos aí 16 anos no mercado. Hoje nós atendemos aí todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte. E a minha história começou... você já ouviu falar, Daniel, que você atira no que vê e acerta o que não vê? Sim. Essa é a minha situação. Eu sou paranaense, Sim. né? Eu estou em São José dos Campos há 25 anos. Eu vim a trabalho. Eu sou de uma família, o famoso agronegócio. Legal. Eu vim fiquei 22 anos Uhum. nesse segmento, na agricultura familiar. Passei um pouco para a área comercial dentro esse meio tempo e cheguei a São José dos Campos para trabalhar com contabilidade para empresas. Vi sozinho, cheguei aqui com a cara e a coragem, deixei toda a minha família no Paraná e vim buscar, além de buscar trabalho, Sim. né, eu também queria continuar estudando, né? Então, eu vim do Paraná para cá, cheguei aqui, trabalhei na área contábil, eu cheguei a ser sócio de um escritório Legal. de contabilidade, que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Contabilidade confundem muito com administrador. Então, assim, para ilustrar, são contabilidade para as empresas, pessoas jurídicas, Sim. e o condomínio tem as famosas aí administradoras, que a gente vai falar Sim, sobre isso. sim. Mas assim, a gente atendia empresas. Eu estava já no quadro societário, mas eu não estava feliz com o que eu estava trabalhando. Muito embora eu estava trabalhando em departamento pessoal, né, neste período que eu fiquei no quadro societário, e aí eu comecei a fazer a faculdade de Direito, que era um sonho que eu tinha, e aí abriu novos horizontes e eu resolvi mudar de área. Naquele momento, eu pretendia focar na área da advocacia. E aí eu deixei esse escritório, deixei o escritório... Algo ligado à contabilidade, né? Algo ligado à contabilidade. Assim, pelo fato de eu estar no departamento pessoal, o que me chamava a atenção era a parte previdenciária. Legal. Tive muito conhecimento no departamento pessoal, a parte Sim, previdenciária. sim. Que, inclusive, hoje eu advogo na área previdenciária, Legal. não misturo com a Uhum. área condominial. E aí, quando eu estava saindo desse escritório de contabilidade, uma das sócias, ela tinha um condomínio que administrava da forma, vamos dizer assim, bem tradicional, Sim. que era simplesmente gerar os boletos, mandar para o condomínio, e nem participava das assembleias. Então, assim, assim que eu entendo que muitas empresas de contabilidade faziam esse trabalho,
e não dava ali, não acompanhava o que o mercado necessitava, que é esse apoio maior de uma administradora até o síndico. E aí, quando chegou o segundo condomínio para essa empresa de contabilidade, a qual eu estava no quadro societário, teve um condomínio em fase de implantação. E os síndicos sabem, né? Como é difícil um condomínio em fase de implantação e para todos os prestadores de serviço também. Neste momento, eu vi que as duas sócias até então, minhas ex-sócias, porque eu já estava me desligando, eu vi elas conversarem assim. A gente vai ficar com esse condomínio que já está rodando, que já está totalmente implantado, e esse que acabou de chegar, a gente não está identificando, a gente vai entregar. E eu escutei isso. Aí eu estava saindo, tinha vendido a minha sociedade, vendi parte do meu escritório, fazendo faculdade. Eu falei assim, pensei comigo, eu preciso de grana. Como eu vi elas falando, eu falei assim, se vocês forem entregar, deixa que eu faço, passa para mim. Olha aí. E assim, elas... E era algo que assim, pelo fato de eu estar na empresa de contabilidade, no escritório de contabilidade, mas eu cuidava do departamento pessoal, então eu não tinha muita familiarização com essa parte de administração, que era uma outra sócia que fazia. Aí elas falaram, ok, então a gente passa para você. Daí eu falei para ela, você passa as coordenadas para mim? Aí ela falou assim, tranquilo. Passou, e aí eu me apaixonei no primeiro fechamento que eu fiz. Que legal. Quando eu peguei ali toda as despesas bancárias, lancei no sistema e bateu em centavos, certinho. falei assim, opa, eu acho que é isso que eu quero para mim. O trabalho tá fazendo sentido. Tá brilhando meus olhos. Aí assim, mas era um condomínio, tá, veio. E aí, pelo fato de eu estar fazendo a faculdade, e eu tenho história de algumas pessoas que me ajudaram de uma forma que eles jamais imaginam. Legal. Mas assim, eu tive muita ajuda no momento em que eu estava me aventurando, né? E se tem uma coisa que engrandece o ser humano, não vou nem dizer só o homem ou a mulher, o ser humano, de maneira geral, é você reconhecer quem mais te ajudou, ser grato. Isso nos faz cada vez maiores. Né? Exatamente. E pelo fato de eu estar saindo da área contábil e eu precisava de grana, eu continuei pegando alguns clientes empresa. E tentei levar isso porque eu precisava de grana, precisava para pagar a faculdade, enfim. E assim, e aí na primeira assembleia que eu fui desse condomínio, eu já fui pego ali numa situação muito complicada. Eu falei assim, o que eu faço agora? Já que eu estou me prontificando a fazer, eu vou buscar estudar o segmento condominial. Aí eu fiquei com esse cliente, o primeiro cliente, que inclusive... eu acho que 99% das administradoras não tem o seu primeiro cliente. E esse cliente ele está comigo até hoje. Foi o 01 e está até o 01 está lá comigo, é uma coisa de louco. Então, assim, vários síndicos passaram por lá, mas a gente procura sempre oferecer o melhor trabalho, né? Então, a gente conseguiu fidelizar o cliente. Até para deixar um gap aqui, esse é um dos pontos que a gente também é importante falar, do seu papel, né? E que você não é administrador do síndico. Se você está há tanto tempo, se é seu cliente 01, há mais de uma década aí contigo, essa é a maior prova que você pratica isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, e aí assim, quando veio o segundo cliente, aí perguntou, você administra condomínio? Eu falei, sim, porque naquele momento eu ainda queria advogar. Eu estava ali naquela situação onde eu estava migrando de área. Falei assim, pego, tranquilo. Veio o segundo, veio o terceiro, e aí eu me apaixonei pela área, enfrentei muitos problemas, né? A gente enfrenta muitos problemas, né? A administradora, ela tem um nome, ele é muito pesado, né? A administradora. Então, assim, mas enfim, é o que eu me apaixonei. Hoje eu tenho uma equipe top de linha. É algo que... tem faixa preta lá, ó. Só tem faixa preta. E o mais bacana é essa fidelização do cliente, ao qual eu tenho orgulho de dizer que assim, o procedimento criado foi ali meu, né? E eu com a minha equipe, a gente vai se aperfeiçoando para conseguir oferecer o melhor trabalho aí para os síndicos no segmento condominial. Muito bom, já volto contigo, tem bastante coisas
Silvana tá aqui anotando coisas que ela também vai perguntar. Ela também fica à vontade para interagir aí, perguntar o que você quiser também, tá? Vamos ouvir da Roberta também, o porém dela, o porquê dela, como foi que o condomínio brilhou nos olhos dela, como que entrou na vida Como dela. que o mosquitinho Como é te que o picou? mosquitinho te picou? Como foi? De qual segmento você vem? Enfim, interessante falar começar, né, com esse aspecto para que as pessoas entendam o porém de cada um. Sim, claro. Eu sou mineira, né? E eu sou do Vale da Eletrônica, não do Vale do Paraíba. Sim. Mas eu estou aqui há mais de 20 anos e comecei a trabalhar na área da eletrônica. E quando eu vim para São José, eu entrei na área da telecomunicação. Legal. Então, acredito que meus 28 anos, eu trabalhei na área de telecomunicação, mais focado em pós-venda. Legal. E aí comprei o meu primeiro imóvel em 2009. Aí minhas amigas também já estavam comprando os seus imóveis, aí elas falando que nas assembleias já não tinha nenhum morador querendo ser síndico. Elas falaram, por que você não se torna síndica no seu condomínio? Quando o seu condomínio foi entregue, né, na implantação. E aí eu tentei. Não ganhei a primeira eleição, mas entrei como conselheira. Legal. Fiquei 7 meses. Na mesma eleição, aqui você não conseguiu se eleger síndica, você conseguiu ficar à disposição e já se tornou conselheiro ou foi Sim. depois que virou conselheiro? Não, naquela mesma eleição. Legal. Na mesma eleição. Legal. Porque além de ninguém querer ser síndico, ainda tinha Também poucos tinha essa dificuldade, né? menos ainda conselheiro, né? E aí, na ata já tinha, da implantação, a administradora já propôs deixar 7 meses para se conhecer, para entender, para ver se realmente o síndico teria o perfil, né, para aquele trabalho. E acabou que a síndica não queria mais continuar e um grupo de moradores me procurou. Ia ter a assembleia em março, o condomínio foi entregue em setembro, ia ter a assembleia em março. Eles me procuraram, pediram para eu me candidatar, eu me candidatei e comecei o meu trabalho. E Isso foi em que ano? Em 2012, em 2013, né? Entregou em setembro de 2012, em 2013 teve a nova eleição. E aí essa síndica havia contratado a Sabino Condomínios. Olha que legal. E foi aí que eu conheci o Ademir. E eu lembro que alguns moradores não gostavam da síndica, queria que trocasse todas as empresas. A gente não Esse é combinou. outro aspecto A gente não falar, combinou, mas eu tô importante vou também. falar. E aí eles queriam que trocasse, eu falei, não, vou conhecer todas as empresas, todas terão uma oportunidade de apresentar seu trabalho. E realmente algumas não estavam mesmo trabalhando a contento, tinha muita reclamação. E a Sabino Condomínios continuou e está nesse condomínio até hoje. Ou seja, não Mais tinha um problema que na fidelizamos. Sabino. Não tinha problema na Sabino, na verdade, né? Era... Não, e assim, eu acredito que a gente vai entrar nessa questão, mas é que às vezes o condômino cobra da administradora aquilo que ela não é responsável por entregar, por fazer. Sim. Então, eles ligavam para a administradora pedindo algumas coisas porque não gostavam da síndica, e a administradora não poderia passar algumas informações, e nessa questão aí que eles não queriam que nenhuma empresa ficasse. Sim. E existe muito essa questão, assim, né, do pacote completo. Mudou o síndico, que vai Muda mudar a todo administradora, mundo. que vai mudar a portaria, que vai Não, mudar eu o trabalho jurídico. com essas empresas aqui, com essas é. pessoas. Muito e é complicado. muito difícil. Olha, a troca de um funcionário já é muito difícil. Imagina de uma empresa. E serviços essenciais, Ainda mais né? quando ela Serviços detém de essenciais. todos os documentos, de toda a É, história sim, daquele sim, condomínio, sim. né? Então não é algo fácil. E de que pra se muitas vezes está fazer. fazendo o seu trabalho com excelência, né? Não tem um porquê. Realmente é muito complicado, a gente enfrenta muito isso. Pegando o gancho que a Roberta falou, eu leio e eu assim, quando ela vai contando, eu vou lembrando perfeitamente de que forma que as coisas Como aconteceram. um filme, né? E ela muito, com esse perfil dela muito, eu diria assim, Justa. justa. Querendo justa dar porque, oportunidade para ouvir o exatamente, outro lado, era não julgar como ouviu, né, Roberto? E assim, ela mostrou que nem todos enxergam, como muitos enxergam exatamente o que ela falou. Não, vamos trocar tudo porque isso não serve, porque essa administradora ela está conivente com o síndico, ela está protegendo o síndico. Não. Uma empresa... aliás, todas as empresas do segmento condominial que se preze, ela precisa prestar um bom serviço, independente de contratos, independente de troca de síndicos, a gente sempre fala.
Nós, prestadores de serviço Uhum. da área condominial, é como se a gente prestasse serviço para a prefeitura Perfeito. em cargo de confiança. Uhum. Porque troca o prefeito, roda as cadeiras. E quando a gente vê alguns síndicos que dá essa tratativa, primeiro eu preciso respeitar aqueles que ali estão, conhecer o trabalho, isso é muito bacana. Isso é um diferencial que esse síndico tem. Ao invés de chegar por outros interesses, simplesmente vai tirando, vai rescindindo com todos, porque eu vou colocar a minha equipe. Eu acho que as boas parcerias, elas são saudáveis, Sim. né? Porém, eu acho que há um mercado, há espaço para todas as empresas prestadoras de serviço. Boas empresas prestadoras de serviço, e o síndico ele tem que dar, assim, a oportunidade de conhecer as empresas. Então, assim, tiro o chapéu para a Roberta, que mal a conhecia na época em que ela veio, assim, porque para nós, como administradora, você vai numa assembleia, é uma assembleia de 80, 100 pessoas, 50, então é difícil a gente memorizar quem é quem. Verdade. E aí surge, né, aquilo que a gente sempre fala. O síndico, ele surge, é uma caixinha de surpresas. Então, aquele que você jamais imaginava que se candidataria, acaba vindo, né? Aí a gente entraria numa discussão de síndicos internos, que são os síndicos moradores, os síndicos Sim. externos, que eu também não gosto da nomenclatura síndico profissional, até mesmo porque não é profissionalizada ainda. Então, há um caminho muito longo a se resolver, exatamente, regulamentado. Então, assim, é importantíssimo o síndico ter essa visão, dar oportunidade de conhecer as empresas. Fantástico. Olha, eu gosto muito do teu perfil, eu já estive algumas vezes na sua empresa, e uma coisa que eu quero destacar, eu não conheço ninguém sério, tá? Eu quero que você fale isso aqui para todo o público, eu acho que é importante até para a gente cravar aqui a questão do comprometimento. Eu não conheço ninguém sério que não deu o seu nome na sua empresa. Porque assim, que você carrega, não é só você carrega, quantas pessoas você carrega com o sobrenome Sabino? É ou não é? Exatamente. Então, assim, é a honra da tua família, é a sua honra. E ninguém que não seja sério, ninguém que não seja direito, coloca o nome da sua família em risco, né? Perfeito, Daniel. Até isso, como que surgiu este nome? Igual falei no início, né? Comecei com 1, 2, 3 condomínios, e aí eu vi que estava ganhando uma proporção onde eu precisava dar uma referência. E eu falei assim, caramba, e agora? Escolho um nome mirabolante que pensei, falei assim, não, deixa eu colocar meu sobrenome, que aliás eu sou no mercado condominial, muitos, ou talvez até a maioria me conhece como Sabino. Não sabe nem o primeiro Não sabe nem o primeiro nome, só os mais chegados, os mais amigos que me conhecem de outras situações, que me chamam de Ademir, mas a grande maioria me chama de Sabino. E realmente é uma responsabilidade muito grande. E aí o bacana, o que eu percebi? Foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando você entra na área de prestação de serviço, a responsabilidade, vamos dizer assim, as pessoas fixam muito na pessoa e não na empresa. É lógico que existe uma empresa lá, existe um CNPJ, mas a figura do gestor, o sobrenome, a gente consegue passar uma credibilidade maior, porque é assim que eu consegui visualizar em determinado momento. Eu falei assim, até algumas pessoas falam, mas por que você não muda de nome? Eu falei assim, não, o que está dando certo não se mexe. Mas mudar de nome por quê? Exatamente. Então, assim, vamos continuar. Sabino tá aí firme e forte no mercado e hoje muito conhecida. Inclusive, e aí tenho muita coragem de dizer, né? Inclusive de casa nova, né? Já são quantas mudanças? Nova. Acabou de mudar. Já, no caso, vocês foi evoluindo. Você falou, comecei pequeno, com muita humildade, veio o primeiro condomínio, segundo, terceiro. Já são quantas mudanças aí neste tempo? 1, 2, 3. Essa é a terceira. Terceira. Porque, assim, graças a Deus... Chega um momento que a estrutura fica pequena, não comporta mais, por conta né? disso. Quem não foi, perdeu, né? Nós estivemos lá na... Perdeu, exatamente. Nova empresa, tudo muito bem. Aliás, lindo. Agradeço vocês por ter participado lá. Fizemos algumas entrevistas lá, algumas gravações. Isso. Foi fantástico. Agradeço todos os síndicos e empresas que estiveram lá prestigiando. Foi top 10. Vamos fazer outros eventos aí. Quem não pôde comparecer, quem não pôde, tá convidado, né? Quem não pôde
comparecer, né, naquele dia especial para todas as pessoas aos Sim. quais a gente convidou. Estamos lá de portas abertas para receber vocês com todo amor e carinho. E todo ano tem o dia do síndico, que a Sabino gentilmente convida todos na empresa também. Quem não foi na inauguração, né, da Casa Nova, terá a oportunidade novamente de Sem vir. a menor sombra de dúvidas. No mês de novembro estaremos fazendo um outro evento aí top para os síndicos que são mais que merecedores desse dia. Lógico, né? É uma carga muito grande de responsabilidade. Sim. O síndico ele precisa ser comemorado todos os dias, mas a gente tem aí um dia especial que a gente faz aquele evento para Eu vou pegar um parabenizá-los. gancho aqui falando de empresa familiar, do nome Sabino, e como que é, Roberta, trabalhar no condomínio em que se mora. Como foi começar assim, né? De Nossa. conselheira a síndica no próprio condomínio moradora, morando ali, né? Todo mundo sabendo quem é a síndica. Que pode bater lá. Pode não. Pode Que no sentido deve que eu bater na falo, porta. é porque Eles sabe vão. onde é a tua Síndica. porta. Eles vão, Dever não eles deveria, vão. mas né? Eles vão. Eu uso um exemplo clássico. Eu lembro que quando eu ia levar um lixo na lixeira, eu demorava 2 horas para voltar para casa. Nossa. O meu marido Não podia ligava deixar a na panela portaria. ligada, né? Não podia deixar a panela Meu ligada. marido ligava na portaria perguntando assim, você tá vendo a Roberta em alguma das câmeras aí? Que eu tô preocupada, ela foi levar o lixo e não volta. E eu provavelmente eu tava na casa de algum morador, vendo alguma trinca, vendo algum sifão fedorento, vendo algum problema. Então, assim, era bem difícil. Hoje eu não moro em condomínio que eu atuo. Sim. É, Ou seja, você chega em casa para dormir, eu falo tá que eu faço quase não detox. toca, Eu né? falo que eu faço detox de condomínio. Porque, assim, eu também já morei em condomínio que tinha outra síndica e eu palpitei muito ao ponto de ser inconveniente Sim. e ela me colocar no meu lugar. Olha só. Ela me deu o norte para o meu lugar e aí eu parei e pensei, não dá, porque a gente acaba vendo coisas erradas e graves. Nesse ponto, eu chamei a empresa de elevador, porque tinha um degrau de mais ou menos uns 30 centímetros. E a faixa etária lá era mais ou menos 70 anos. Uhum. E um condômino passou direto e quase caiu. Nossa, muito grave isso, viu? Então, eu liguei para a empresa e cobrei da empresa. Aí foi nesse dia que ela não gostou. Uma cobrança mais enérgica, né? E me mandou uma mensagem pedindo para eu não me envolver nos Aham. assuntos do condomínio. E aí eu vi que realmente eu não ia conseguir me segurar e eu preferi me mudar. Porque eu não ia me segurar, eu ia acabar dando mais palpite. Realmente eu estava sendo inconveniente, não era a minha função ali. Mas não é fácil morar em condomínio que a gente é síndica, não é? É verdade. Eu conheço vários colegas que falam que querem chegar em casa para descansar. A gente não usa Não a área de trabalhar. lazer, porque não dá. Sim, sim. Eles começam a reclamar em voz alta para ver se a gente, né? É. Aí é difícil. Seu vizinho te cumprimenta até o dia que recebe a primeira notificação. Aí eles Não é? não te cumprimentam Aí mais. muda um pouquinho depois, né? É complicado. Não é fácil, não. Mas pegando esse gancho que a Roberta falou, realmente, o que a gente sempre sugere para os síndicos? Né? Porque, assim, dentro de uma assembleia, que o síndico cai de paraquedas, como diz, eu sempre falo, né? Tem que tomar muito cuidado com uma assembleia, porque quando ninguém quer, vem quem quer. E aí, muitos síndicos, eles acabam assumindo, né, a atribuição de síndico, porque às vezes ninguém quer. E aí pega uma responsabilidade, uma carga muito grande sem sequer ter noção. Sim. E aí é muito comum esse síndico dizer assim, não, vamos criar um grupo de WhatsApp que a minha gestão vai ser uma gestão democrática, participativa. Quando você assume esse compromisso em uma assembleia, você assume uma responsabilidade muito grande, porque não é assim que funciona num condomínio. Aquilo que eu sempre falo, quando você... Porque aí começa a gerar os conflitos, por quê? Porque todo morador, todo condômino, ele quer opinar. Sim. E ainda cobra o síndico. Síndico, você falou que ia fazer isso em assembleia. Só que o síndico, por desconhecimento, não é maldade, não é má fé, mas por desconhecimento, quando ele vai entender todo o contexto, ele fala assim, nossa, se eu for ouvir todos os condôminos, eu não trabalho, eu não faço uma boa gestão.
Tanto é que eu deixo muito claro, né? Até mesmo em algumas assembleias onde começa a haver alguns atritos ali, até mesmo porque os condôminos não concordaram com as ações que o síndico tomou, eu digo assim, condôminos, naquela assembleia que vocês elegeram aquele síndico, vocês depositaram no síndico confiança para agir em nome de vocês. Da mesma forma que existe um conselho eleito em assembleia que irão agir representando vocês. E nem sempre as decisões serão de acordo com o que vocês queiram. Mas, enquanto existir uma gestão, eles irão tomar decisões que, muitas vezes, eles estão pensando no coletivo. É aquele negócio, né? O interesse individual, ele não pode sobrepor ao interesse eu falei coletivo. isso no episódio passado. Foi, Exatamente essa com frase. certeza, com certeza. Eu vou aproveitar e fazer essa pergunta, então. Quem é o cliente da administradora? O síndico ou o condomínio? O condomínio, ótima pergunta. O condomínio representado pelo síndico. Boa. Por que eu falo isso? Porque, assim, quando está havendo uma divergência no condomínio, que eles não estão aceitando muito a postura do síndico, eu sempre falo, se o síndico faz o bom trabalho, reflete em todos os prestadores de serviço e na administradora. Quando o síndico não está havendo esse entendimento no condomínio, respinga para todos os prestadores de serviço e quem vem na linha de frente. Adivinha. Adivinha. Quem é que tem as costas largas? A administradora. E aí há uma confusão muito grande, eu sempre digo. A administradora e todos os outros prestadores de serviço prestam serviço para o condomínio sobre a voz de comando de alguém, do representante. E a voz de comando é de apenas uma pessoa. Quem é que consegue servir a dois senhores? Ninguém. Aí eu trago, é bom até usar exemplos. É muito comum quando há um desentendimento entre ali a gestão composta por síndico e conselho, o conselho fala assim, aí eles ligam na administradora, eles mandam um e-mail dizendo assim, eu não concordo com a despesa que o síndico fez, logo o conselho, e aí eles copiam todos os conselheiros, diz assim, a gente não autoriza fazer o pagamento daquela despesa. Aí a vontade que dá de responder, quem são vocês, cara pálida? Afinal de contas, digo e repito, existe um gestor, existe um representante. Vocês precisam resolver isso entre vocês. Aí, vamos lá. Se estiver falando de uma despesa de R$10 mil de uma obra que eles não estão concordando, aquela obra tem um contrato? Se você atrasar a parcela, tem multas e juros? Quem é que vai arcar com as multas e juros? A administradora? Então, vocês precisam entender, conselheiros, que a administradora, ela tem as limitações dela. É importante frisar que a administradora, não só a administradora, mas todos os prestadores de serviços da área condominial, eles têm as limitações. Eles precisam ouvir uma voz de comando. Não há, para evitar ruídos, não tem como. E a legislação, ela é muito sábia nesse sentido, né? Então, existe ali um representante. Aí, muitos falam assim, um outro detalhe importante que eu quero frisar, vamos destituir o síndico. Vamos fazer o edital de convocação. E aí a administradora, está aqui o edital de convocação. E aí você tem o seu site, que a gente acessa, publica lá. Eu falo assim, não. Por que não? Você é síndico, você presta serviço para o condomínio e não para o síndico. Eu falo assim, sim, eu presto serviço para o condomínio sobre a voz de comando de alguém. E é interessante a gente ir nesses pontos, né, no detalhe do detalhe, sim, porque no nosso site existe ali um espaço que é cedido para o condomínio fazer as suas postagens. E nós, da administradora Sabino Condomínios, não postamos absolutamente nada sem a autorização do síndico, porque aquele espaço é dele. O espaço não é da administradora. Verdade. Então, se o síndico disser assim, sobe isso no portal, perfeito, vamos publicar. Se o síndico disser não, não é não. E aí, para os condôminos, aquele grupo que se formou de um quarto de condômino, eu digo assim, olha, nós ouvimos uma voz de comando que é do síndico hoje. Se vocês elegerem um outro síndico, teremos um outro representante e a administradora, bem como todos os outros prestadores de serviço, irão acatar a voz de comando daquele representante. Então, a gente vai nesses detalhes porque é muito comum as pessoas confundirem e achar que a administradora tem um poder, e algumas administradoras, a gente conhece algumas que vai além,
e passa a querer mandar no condomínio, que eu acho isso é um caos, né? E o mais caos é quando o síndico permite, porque todas as ações dos prestadores de serviço correm sobre a responsabilidade do síndico. E aí, se acontecer alguma coisa errada, às vezes o síndico não vai nem saber o que é que está acontecendo naquele condomínio ao qual a responsabilidade, o ônus e o bônus O é dele. síndico, ele delega poderes, mas não a responsabilidade, né? Perfeito. Isso mesmo. Isso. Em contrapartida, nem toda administradora ou nem toda empresa tem essa idoneidade. E aí algumas administradoras acham que mandam no síndico, não é isso, Roberta? Que o síndico tem que determinadas coisas fazer o que a administradora quer. Já enfrentou essa situação? Já em assembleia ainda. Inclusive, né? Assembleia virtual é assim e vai ter que ser assim. E tudo gravado e tudo... É complicado. É. E às vezes a administradora, ela quer aparecer ali, né? Mais do que o síndico. Não que o síndico tem que aparecer, mas quem tem que fazer uma apresentação ali é o síndico. Ele tem que apresentar na Assembleia, seja prestação de contas, previsão orçamentária. E muitas vezes a gente vê a administradora impondo reajuste, que às vezes até não tem sentido aquele reajuste. Às vezes o caixa está bom, tem ali já sobrando um valor, mas que é um reajuste alto. Acima dos índices. Acima de índice, sem nenhuma justificativa. Então, assim, tem que ter a voz do síndico, tem que ter uma sintonia com todas as prestadoras de serviços, tem que ter uma sintonia entre todos eles. E o conselho participar, né? O conselho tem que estar participando junto com a gente. Ninguém é inimigo, não é para jogar contra, né? Não, todos queremos o mesmo resultado. Perfeito. Inclusive, pensando nisso, porque o que eu vejo no segmento condominial? Há muita desinformação. Primeiro que há muito material feito de qualquer jeito e aí é absorvido de qualquer forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente busca, né? Quais as informações que a gente tem. E eu sempre falo, gente, convenção. Sim. Leiam a convenção. E aí, lá está tudo claro. Por mais que há uma certa dificuldade, algumas convenções muito resumidas, mas lá é o norte. Lá está muito claro qual é o papel de cada um. E essa parte, né, a legislação foi muito sábia nesse sentido, de delegar ali, dentro da convenção, o que cada um faz. Embora tenha algumas linhas ali, uma vírgula que muda todo o sentido, que poderia ser muito mais bem completa. Aliás, eu defendo muito a questão da alteração das convenções do condomínio. Inclusive, né, doutora, fala um pouco sobre isso, também pegando esse gancho, que a legislação flexibilizou mais, né, para que seja possível isso acontecer, porque, sinceramente, perfeito. Antes o tal do quórum era muito complicado, Sim, né? e nós também temos conduta, né, de um recorte e cola que vem das construtoras, Perfeito, que assim a gente fica pensando, Regra de piscina, Parecendo não tem que piscina. todos os condomínios são a mesma coisa. como que o síndico trabalha com aquilo que às vezes não tem nada a ver com aquele condomínio, não foi elaborada para ele, não condiz com a realidade daquele condomínio. Não Então, foi um assessor jurídico que fez, que deu vistas, que elaborou, né? muito difícil, e aí o síndico trabalha contra e não tem um regramento para ele trabalhar, né? Então, o condomínio precisa... Que depende muito do perfil do condomínio. Como eu falei, do condomínio que eu morei, onde a faixa etária era 70 anos. É um bairro, né, que tem pessoas, né, mais idosas. Então, como que vai ser a regra ali? Será que ali comporta ser um condomínio onde vai ter Airbnb, onde vai ter República? Será que comporta? Talvez não. Então, a gente tem que entender qual que é o perfil do condomínio, e eu acho muito sábio também da construtora, quando ela coloca a convenção e deixa o regimento interno para ser criado daqui 1 ano, 2 anos, até mesmo para entender como que vai ser a rotina do condomínio, o que vai prevalecer ali. É um condomínio que vai ter mais crianças, aí você tem que criar regras para esse público, porque depende do público de cada condomínio. Então, Verdade. a gente tem que ter esse olhar. Esse condomínio, eu lembro que nesse condomínio da faixa etária de 70 anos, era proibido interfonar depois das 8 da noite. Nossa! Porque, às vezes, chegava delivery
e ligava no apartamento errado. Então, a portaria era proibida de interfonar. Então, quando eu pedia delivery, depois desse horário, eu tinha que ligar para a portaria e avisar que eu pedia um delivery, senão eles não iam interfonar para mim. Olha que curioso. Então, eles criaram, eu achei super, super bacana, porque eles criaram normas ali de acordo com o perfil daquele condomínio. Sim. Porque tinha muita gente debilitada, que às vezes acordava no meio da noite, estava dormindo, corria para atender, poderia sofrer um acidente ali dentro do apartamento, muitos morando sozinhos. Então, eles iam criando normas de acordo com aquele público. E isso é muito interessante. Então, manda a convenção para a implantação do condomínio e deixa o regimento para o melhor momento. Porque de tempos em tempos também, por ser um organismo vivo, você tem que fazer essas Sim, alterações. o dinamismo da sociedade, né? Essa é a beleza, né? É. A constante evolução da sociedade. Uhum. Mas a doutora falou sobre a questão de questões que feito por construtora, a gente já pegou condomínio de casas versando sobre elevadores. Por isso o copia cola. E aí eu faço uma crítica em relação aos cartórios. Como é que pode uma situação dessa, né? Registrar algo nesse sentido. Eu acho que falta, no mínimo, um certo cuidado. E a questão das alterações a convenções, que eu bato na tecla, precisa ser adequada àquela realidade daquela comunidade que ali está. Então, a gente, inclusive, a doutora participa também da Comissão de Advogados da área de Direito Condominial, qual que foi uma das ideias que eu ventilei lá na comissão? Para que a gente vá até as construtoras, para que elas entendam a necessidade. Porque a construtora ela vai construir empreendimento, eu copio a cola, igual você falou, e depois... Depois o síndico que se só vira que com aí aquela que convenção. vem a questão das peculiaridades que aquele condomínio tem, mas tem o quórum que é muito complicado você formar. Então, para que as construtoras entendam que aquele empreendimento, em determinado momento, vai haver... Tem muitas pessoas ali, então vamos tomar um cuidado maior nesta elaboração desta convenção? E ainda que esteja mal feita, se você consegue ter pré-reuniões ali antes da AGI, né? Que a AGI é o momento de aprovar e tudo mais, mas se você já teve acesso antes, já discutiu, já procurou, mas é o que eu tô falando, nada disso foi feito, né? Então chega lá na hora, aprova do jeito que tá, do jeito que veio, não tem um assessor jurídico ali acompanhando, enfim, é Então, por isso que complicado. a ideia do Ademir, quando falou lá na Comissão de Direito Condominial, para que nós pudéssemos levar a comissão e debater sobre esse assunto com as construtoras, para que eles entendam a importância de uma convenção adequada, um regimento interno adequado, para que o síndico que entra consiga trabalhar. As construtoras estão preocupadas com o pós-venda, né? Uhum. Que é aquela comunidade que ali está. E o outro detalhe, né? Que eu chamo muita atenção aos síndicos, né? Tem muitos síndicos que ficam seguindo algumas convenções e regulamento interno que sequer foram aprovadas. Isso é um risco muito grande, isso é um perigo muito grande. Por isso a importância da assessoria jurídica dentro de condomínio. Quando falamos de assessoria jurídica, estamos falando de uma assessoria jurídica especializada no segmento condominial. Por que eu falo isso? Até eu usei um exemplo numa das palestras que eu falei, eu usei o termo advogados chão de assembleia. Uhum. Eu usei até o que muitos conhecem, né, o espião, né, chão de fábrica. Sim. Advogado chão de assembleia, porque ele tem que ter essa expertise, ele tem que ter esse feeling de olhar, vivência. Né? E o que acaba acontecendo? Essa convenção que está sendo aplicada, ela está registrada em cartório, que muitas vezes não está. E aí, muitos erros aconteceram, porque, ora, é uma decisão tomada em assembleia que haveria necessidade de ter um quórum específico e não tem, e o cartório vai e registra. Então, assim, é totalmente nula aquelas decisões que foram tomadas em assembleia e começa a ser aplicada. E sempre, para que você facilite ali, dentro dessa situação, algumas decisões tomadas de forma errônea nas assembleias, isso causa um prejuízo para o síndico atual e para os futuros síndicos. E para aqueles condôminos entenderem que precisa aplicar a convenção, e às vezes ela é mais rígida, mas ela é a mais correta, aquilo que eu sempre falo, né? Decisões tomadas em assembleia, não que seja uma ferramenta totalmente
que se tem que se descartar? Eu sempre falo, né? Decisões tomadas em assembleia, ela tem 100%, 50% de eficácia. As decisões tomadas com requisito, com todo o quórum, com o registro no respectivo cartório, 100% de eficácia. Não, e detalhe, né, que as decisões tomadas em assembleia aplica para todo mundo. Quem foi, quem não foi, quem procurou, quem não procurou, Perfeito, né? perfeito. E aí eu quero que você, um termo que chama muita atenção, acho que incomoda algumas pessoas, para vocês acabam dando mais atribuições do que de fato é o que vocês fazem. Dão culpa de coisa que vocês não têm culpa. Você julga que é adequado esta capa ali do super-homem de vestir e receber o título de administradora de condomínios? Não concordo Com o termo, né? Com a nomenclatura. Não concordo pelo seguinte, vamos lá. Esse nome, ele te dá uma carga muito grande. Ela passa uma impressão de uma autonomia que a administradora não tem, que, aliás, é importante essa pergunta, eu sempre procuro usar o termo gestor condominial, Sim. né, que é o síndico, e as administradoras são empresas que auxiliam o síndico. Porque se vocês olharem na convenção Perfeito. do condomínio, na grande maioria fala que os serviços administrativos podem ser delegados para uma pessoa física ou jurídica de confiança do síndico sob a sua inteira responsabilidade. Isso. Perfeito. Então, ali mostra que... E aí, algumas, ou a grande maioria das convenções, quando falar administrador, as pessoas confundem com a administradora, mas ali eles estão falando administrador, o síndico. Então, a gente precisa dar uma interpretação, eu diria, mais adequada para que cada um consiga fazer o seu trabalho. Um outro exemplo, que acontece muito em assembleias. Mas eu não concordo com essa prestação de contas da administradora. Ei, a prestação de contas é do síndico. Da mesma forma que a administradora não reajusta a taxa de condomínio. É o síndico que solicita dentro do seu planejamento, da sua previsão orçamentária, se vai reajustar ou não. Da mesma forma que o conselho também não aprova a conta. E muita gente diz que aprova, né? Perfeito. Falando em conselho, eu vi, dentro desses 16 anos de mercado condominial, eu percebi que a administradora Sabino Condomínios, o que a gente faz? A gente procura aperfeiçoar os síndicos. Nós, hoje lá, vocês viram um espaço que agora está mais amplo, né? Já tem alguns anos que a gente está levando os síndicos para fazer cursos e treinamentos. Treinamentos específicos para aquela dor que aquele síndico está vivenciando. É o dia a dia. Não adianta você ficar falando sobre legislação e o síndico não vai entender, não. Ele precisa aprender aquilo que está acontecendo hoje. Então, dentro da nossa administradora, a gente leva aquilo que é vivenciado no dia a dia. Então, o que acaba... Só que aí, o que eu percebi? A gente tem muitos questionamentos de conselho. E eu percebi que o conselho também precisava de informações. Por isso, né, em parceria com o Voz Condominial, eu acabei tendo a ideia de ter o primeiro workshop voltado para conselheiros Sim, legal, foi viu, gente? fantástico. Eu só tomei falta que eu não estava na cidade, mas todos três aqui da mesa estavam Nós lá no estávamos, evento. foi fantástico. Foi maravilhoso, repercutiu muito bem. Participativo, E né? foi de A uma gente vê que os visão, né, conselheiros Silvana? gostam de participar, gostam de aprender também. Nunca vi ninguém ter se preocupado com eles, e a Sabino teve esse critério, foi legal. E assim, o pós-evento, o pós-palestra foi muito bacana, porque ali a gente viu que 99% dos conselheiros é por desconhecimento. Eles não são chatos porque tem 1% que é chato mesmo. Ele sempre vai ser o jeito da pessoa. Tanto é que a ideia nossa também foi levar o respeito e a harmonia para dentro da gestão. Então, é algo que precisamos levar ainda mais, trazer o conselho à baila para que ele consiga ter conhecimento desse universo condominial, que você, síndico, vai ganhar muito com isso. Vai perguntar ou eu posso perguntar, Roberta? Pode perguntar. Roberta, como que é a tua relação com os conselhos que você atua, tá? Não, primeiro pergunta como ela foi como conselheira, já que ela Boa, começou não, como então conselheira, né? Ela vai falar, né? Depois que ela como falar, que eu vou foi. fazer uma colocação. Mas Como vamos foi lá. a atuação dela como conselheira e como que é hoje a relação dela, tendo sido conselheira, né? Como que é a tua relação com os teus conselheiros? E se você tem algum dos condomínios que você atende, que eu percebo tem condomínios que o conselho
o conselheiro é a pessoa que queria ser síndico, mas não tem coragem e quer mandar no condomínio como se Perfeito. fosse o Ótimo, síndico. Então é. traz essa visão. Enrustido. Excelente. O enrustido. Exato. Traz essa visão aí pra gente. Primeiro, como foi ser conselheiro? Eu fui uma conselheira inconveniente também. Olha. Olha só. Eu viu? acho que o mais Por bonito falta é você de- reconhecer isso. Por falta É, de conhecimento mesmo. Sim. E a síndica, né, que foi a primeira síndica do condomínio, né, que eu comprei o apartamento, nós tivemos uma reunião, nós não estávamos concordando com a contratação da empresa, porque havia ali um conflito de interesses, né, porque tinha um parentesco ali entre eles. E quando eu vi, eu falei, tá errado, você não pode fazer isso. Ela falou, eu posso. Falei, será? Eu fui buscar informação, aí eu vi, ela pode mesmo. Pode mesmo. Falei, não é possível, vai Poder dar pode, errado. mas não deve, né? É legal, mas não é moral? Perfeito. O X da questão aí é Entendeu? esse. É. E foi exatamente o que eu falei para ela na época. Eu falei, olha, é legal, mas não é moral. Uhum. É praticamente quem vigia o vigia, né? É o que a exatamente. gente sempre menciona. Você vai cobrar dessa empresa como? Você vai ter esse retorno? Se precisar aplicar uma advertência, uma justa causa, você vai fazer isso? E foi exatamente. Quando eu entrei nesse condomínio como síndica, quando eu assumi como síndica, eu achei um livro, né, dos porteiros falando que fazia 7 meses que as câmeras não funcionavam e a manutenção das câmeras era dessa empresa. Nossa. E nós tivemos... E eu fui buscar as imagens, pedi as imagens, ele não falava comigo, o dono da empresa. E eu pedi nas imagens, aí eu descobri que não estava funcionando. E nós tivemos um arrombamento num carro. E era um carro de um policial. Nossa, olha o tamanho do problema. E aí esse policial, ele era policial civil, e ele ficou com medo, ele falou assim, eu acho que tem alguém aqui que me conhece e eu prefiro sair. Ele era inquilino, ele rescindiu a alocação dele. Então, eu fui uma conselheira inconveniente, eu exigi, eu era voto vencido, era só eu que batia ali, os outros conselheiros, calma, ela é nossa vizinha, vamos ter calma. Eu falei, não, mas está errado, vamos tentar arrumar isso daqui, está errado. Mas, assim, no final, eu acredito que deu certo. Para todos, não, mas deu certo. E aí, assim... Foi bom porque eu fui buscar informação, fui estudando cada vez mais. Eu realmente tinha coisas que ela podia fazer, que era legal ela fazer, né? Apesar de não ser moral, mas era legal. Então, assim, eu tive que achar o meu lugar também, né? Cobrar, mas o que eu podia cobrar e ficar em cima mesmo para entender o que estava acontecendo ali. E hoje você entende que tem muitos conselheiros seus que são sem noção e precisam dessa informação, e você já olha com esse olhar... Olha, vai se informar um pouco e tal, ou você não? Hoje em dia você acha que eles são todos mais participativos, são bacanas? Tenho de tudo. Tenho aquele que tive que implorar para ele entrar no conselho, porque nós precisávamos, e ele já foi claro, não fica marcando reunião semanal e mensal, porque eu não vou. Uhum. Eu tenho aquele que participa A Demi muito. tá se coçando ali pra falar. Aquele que Ela vai chegar participa a ver. muito. E tem, assim, eu acho que é a questão, assim, talvez, do respeito, né? Tem aquele que não entende, mas ele pergunta porque ele quer entender. Mas tem aquele que fala assim, esse condomínio é meu e nós vamos criar nossas leis aqui dentro. Aí, quando você chega numa situação dessa, você vê que, assim, talvez eu não tenho perfil para um condomínio assim. Quando você vê uma É o turma de condomínio Gabriela, é? É, Nasci assim, vou morrer assim. Exatamente, ótimo, adorei. Então, assim, não, nós vamos criar nossas leis aqui, porque esse condomínio é nosso. Tá bom, segue a vida. Para mim não dá, porque a responsabilidade é minha, né? Aí é onde entra a história e de você demitir o seu cliente também. Claro. Tem cliente que a gente Perfeito. precisa demitir, a gente Sim, não é obrigado a passar Claro, por você tudo. tenta, né? Eu tento na forma pedagógica, didática. Explico, mostro a lei. Você está vendo que às vezes a pessoa ela não está nem aberta para ouvir, para entender. Então você fala, não vou atingir aquilo que eu quero. Então, não você vou tem que abrir conseguir mão. fazer um bom trabalho, porque nada que eu faça dá. vai estar contente. Não dá.
é a pessoalidade. Tem muita gente que mistura isso, não consegue, não procuram entender, né, que ali existe um representante, existe uma coletividade ali que precisa discutir juntos. A gente já teve casos de condomínio de casas que fala que na Assembleia fala assim, estava discutindo sobre valores de taxa condominial. Ah, não, vamos abrir o portão e vamos aqui deixar aberto. Então, assim, ei, você comprou uma casa em um condomínio. Tem modificações que não dá para ser feito. Você deveria ter se preocupado com isso antes de ir morar. É igual muitos questionam. Mas o síndico não faz aqui não tem nada, não tem uma academia, não tem uma piscina. Oi? Pera lá, quando você foi comprar, você comprou o quê, cara pálida? Pois é. Então, não venha exigir do síndico aquilo que o empreendimento não tem, que você comprou sabendo que não tem. Porque existem muitas discussões isso em assembleia. Eu não vou aumentar a taxa de condomínio porque eu não uso a piscina. Quem tem que pagar é quem usa a piscina. Opa! A outra queria... São as famosas pérolas, né? Exatamente. A outra achou um absurdo ter que fazer o exame médico para usar a piscina do condomínio. A piscina é minha. Nós estávamos falando de um condomínio de 540 apartamentos. Deu vontade de falar para ela, olha, se você pegar aquela piscina, você vai dividir em 540. Então, assim, é muito complicado você lidar. E o síndico, eu sempre falo, né? Que função árdua. Eu sempre falo, né? Inclusive, na administradora Sabino Condomínios, eu tenho lá eu criei o Minuto Sabino Condomínios. O que é isso? Em menos de 2 minutos, por isso que chama Minuto Sabino Condomínios, em menos de 2 minutos eu dou uma explicação rápida sobre determinado assunto. Inclusive, está lá no site www.sabinocondomínios.com.br. Tem uma aba lá, Minuto Sabino Condomínios. Lá eu tenho vários vídeos gravados e o que eu digo? Ali eu dou um norte para o síndico que está iniciando, porque aquilo que eu sempre falo, né? Todo dia está nascendo síndico e ele precisa de muitas informações. Então, a gente sempre tenta direcionar para que ele consiga, num curto espaço de tempo, absorver o máximo possível. Inclusive, tem um vídeo que a gente sempre fala, né? Síndico, se você vai fazer algo, qualquer coisa que seja que vai envolver valores, faça um escopo. Tem que ter o escopo. Verdade, contratação, porque né? Se você cria o escopo, você e o conselho, que muitas vezes o conselho tem essa atribuição também de auxiliar o síndico, você vai mandar aquele escopo para as empresas. E é muito bom ouvir isso, né, Silvana? Que falamos... Sim, falamos no episódio passado. No episódio passado, Sim, então foi muito bom. Porque a empresa tem Cada um chega, uma faz prestadora de orçamento serviço, de uma mas sua maneira, bota a marca que Exatamente. quer, não compara, aí não vai comparar nem eu com vou- coisa. se você comparando laranjas com bananas. Se você, isso aqui vai como cortesia, isso aqui, se você fechar esse pacote, vai isso aqui também. Não, olha, se atém ao escopo. Um exemplo, estou falando de uma obra de pintura. Às vezes, muitos síndicos mandam, e aí, assim, manda um orçamento, mas não prevê quem é que vai tirar toda a sujeira. Se vai limpar, Verdade. se vai retirar. Boa. Aí, Sim, de repente, você faz fechou uma um diferença orçamento, aí eu vou imensa. precisar de algumas caçamba, e aí não está no orçamento. E aí não ficou claro. Então, se você tem o escopo da obra, olha, vai ser isso e aquilo, inclusive todo o restante você fica sob a responsabilidade da O empresa. ideal é Por que isso, um o especialista habilitado naquela área Sem da a menor contratação sombra de dúvida. faça, né, esse Sim, levantamento. sim. E ainda que esse especialista esteja alinhado com a consultoria jurídica para que as pegadinhas ali contratuais sejam evitadas, para que o que tiver que ser amarrado, no sentido que eu falo de ficar amarrado em contrato mesmo, para que às vezes a história do combinado que não sai caro, né? Porque Perfeito. parece que, não sei se vocês têm essa sensação, Roberto, você tem a sensação, Roberta, que às vezes, o que eu penso é o seguinte, um contrato é a melhor maneira de você não precisar ficar lembrando da pessoa o que é que ela tem que te entregar. Cara, é só ler o contrato, tá lá. Isso se o contrato estiver bem feito, né? Porque se ele não estiver bem feito, aí a pessoa parece que esquece o que é que tem que entregar, né? Você tem essa sensação que às vezes parece que você está pedindo favor para quem você contratou? Não, com certeza. Eu falo que tem aquele prestador de serviço que entrega a quem, Sim. o que entrega estritamente o que está no contrato e poucos que entregam além. Uhum. Então, a maioria dos prestadores de serviço, infelizmente, entrega a quem do que está no contrato.
É muito difícil você conseguir prestação de serviço que entrega pelo menos o básico do contrato. Não cumpre prazo, o valor diverge. Fala que, trazendo, né, para a questão de facilities, né? Eu tenho aqui, a gente sempre tem um plantonista para uma limpeza emergencial. Quando você precisa, não tem. E aí, igual alaga um condomínio, você não tem ninguém para mandar lá para poder secar o piso. Então, é muito complicado, é muito difícil, né? E aí você tem que contar com bons parceiros. Sim. Né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, você só trabalha com essa empresa. É a que me entrega o que eu preciso. Que eu homologuei, que está atendendo bem, que meus condôminos gostam, né? Eu comecei a ter muita... tá ganhando, não mexe, né? Sim. Eu perfeito. assumi um condomínio muito grande. E aí eu estava vendo que estava vindo muita pergunta para mim, de morador, sobre boletos. Vem uma cobrança aqui, eu não entendi. Vem uma cobrança ali, eu não entendi. Eu falei, mas tá estranho. Mas você ligou na administradora? Liguei, mas ninguém atende. Liguei, ninguém atende. Eu falei, eu vou fazer uma visita. Uhum. A administradora só tinha as sócias e mais 2 funcionárias. Sim. Atendendo um condomínio gigante. Gente, não dá. Não dá. Ou você se estrutura para atender, ou você abre mão. Você tem que ser humilde o suficiente para falar, eu não dou conta de atender esse condomínio. Ou eu vou me estruturar para isso. Porque aí vinha para mim. Aí as reclamações vinham para mim. Agora, como que eu vou saber o que aconteceu no boleto da criatura se eu não estou vendo o boleto, eu não sei nem o que aconteceu naquele boleto? E porque hoje eu atendo mais de 300 famílias. Eu falo, gente, não dá às vezes para atender todo mundo. Então, assim, vamos dar um norte, vou dar um norte. Um SEDEX que não chegou, liga na portaria. É um visitante meu para cadastrar na empresa, na base da virtual ou na portaria. Um boleto, problema no boleto, na administradora. Então, você vai ali norteando. Mas e quando a empresa não atende? E até quero reforçar, gostei muito do termo que você empregou, uma coisa que eu também bato muito em cima disso, tá? Acho que você foi muito feliz na sua colocação, de falar em número de famílias. Porque tem gente que vai falar Sim. assim, e também não tem nenhum problema, mas eu falo no sentido do seguinte, em termos, na hora que você escuta, vamos dar um exemplo, tá? Eu atendo a 10 condomínios de 20 unidades. Deu quantas unidades? 200. Um condomínio, né, os seus condomínios, que não sei se é mais ou se é menos, isso também não importa, eu também acho que isso é um número que o que mais conta é o número de famílias realmente, sim, porque você pode atender 300 em um condomínio, em 2, em 3, em 4, em 5, tá? Então essa colocação realmente é muito pertinente e acaba tornando até chato, né? Você chegar nos eventos, e aí, quantos condomínios você tem? Poxa, é chato, né? O pessoal não gosta, tá? Estão mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade. Ou não gosta de perguntar? Que é inconveniente, né? Julgar a pessoa pela quantidade de condomínios que tem, sabe? Acho que é muito mais salutar desta maneira que você colocou, em número de famílias, que realmente fica mais, assim, dá para ter uma visão ampla sem julgar em quantidade de CNPJ, sabe? Não, perfeito, é isso mesmo. E se quer atender 1000 condomínios, como ela disse, se preparar para isso. Exatamente. Né? Tanto a administradora, quanto o síndico, quanto também, qualquer exatamente, que vá prestar serviço. E aí eu chamo a atenção, e aí eu falo para os síndicos. Cuidado, né? Existe uma diferença muito grande em preço e valor. Tem empresas que ela não tem condições de atender aquele condomínio com aquela quantidade. Sim. E aí, às vezes, insiste e buscar síndico, buscar o menor preço não é a melhor solução. Você vai se comprometer com uma situação que não irá funcionar. O que a gente pega de síndicos desesperados porque querem reduzir custo, e não é a solução reduzir custo, porque o síndico ele tem que ter em mente que, independente do tamanho do condomínio, é um rateio de despesas. Para aquele condomínio funcionar legal, dentro dos padrões que ele merece, isso vai haver um rateio. A gente já atendi síndicos que ele virou para mim, assim, o síndico interno, tinha acabado de ser eleito, ele falou assim, é minha obrigação limpar
o salão de festas, a parte externa e trocar as lâmpadas? Eu falei assim, é claro que não. Nossa senhora. Ele falou assim, mas aí eles Você falam... vê a importância de ter eles conteúdo, falam, né? Propagação do conteúdo. Eles falam, os moradores falam que é minha obrigação. E assim, porque o síndico anterior fazia. Eu falei assim, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tem de tudo em Condomínio, viu? Tem. você Síndico precisa... zelador. Exatamente. E aí... há essa confusão. E se o síndico não se impor, olha, eu sou o gestor. Porque o que eu falo? O síndico ele precisa ser o gestor, ele precisa dar a voz de comando aos prestadores de serviço. A partir do momento que ele alinha isso, tudo funciona. Você recebe menos ligações, você recebe menos chateações, tudo funcionando, não tem como dar errado. Agora, se você procura o preço mais baixo, a empresa que não consegue atender, é aquilo que eu sempre falo para os síndicos, dependendo do padrão do condomínio, número de unidades, número de famílias, tem empresa que não consegue, empresas prestadoras de serviço que não tem uma base 24 horas, quando a gente está falando de uma portaria 24 horas, você verificou qual a base que essa empresa ela tem Você uma foi base? lá na estrutura, foi conhecer, foi tomar um café lógico, com o dono, né? Isso é extremamente importante. Tem empresas menores que assim, com menos tempo de mercado, que também estão muito propícias a prestar um bom serviço. Mas vale a pena arriscar? Síndico, não arrisca, porque em determinado momento é você que vai ser cobrado. A conta chega. A conta chega. Silvana Capelazzo, a viu? discussão tá maravilhosa, hein? Altíssimo nível, hein? Bom, eu tô de olho aqui no reloginho, tá? Temos aí mais uns 15 a 20 minutos. O quê? Eu anotei aqui De o horário novo, que eu não começou. consegui perguntar. Muito rápido, então vá aproveitando aí, dessa vez pra você não ficar sem perguntar, tá? Pode perguntar, fique à vontade, pode ir tomando aí a rédea, que se por acaso você desejar, eu também posso ir falando aqui, mas vai lá. A gente já abordou bastante questões, mas ele já falou do tema da administradora que ele não concorda, né? Sim. Acabou de falar que precisa estar preparada a administradora para que Sim. seja contratada e a prestadora de serviço. E Olha, se tem uma limitação, né? Alguma coisa do gênero, eu acho que ele também já falou, em questão ao conselho já falou. E as atribuições da administradora, Isso, eu vamos acho falar que a gente desse podia aspecto. especificar bem isso, quais as importante. atribuições mesmo dessa não detalhar cada um, administradora. mas olha, isso, entrego isso na minha Isso proposta sim vai... é da a responsabilidade da administradora. Isso não é nosso. O que eu sempre falo? A gente precisa se basear muito no contrato, né, de prestação de serviço. Porque, assim, quando um síndico nos procura para um orçamento, eu falo assim, primeiro que eu marco, eu não fico... Eu vou até o condomínio ou o síndico vem. Se o síndico até liga a lá na Sabino e fala assim, olha, eu tô aqui com a proposta que eu recebi de outra empresa, vou te passar aqui só para você tomar base e faz aí a tua proposta. Não, eu não atendo pelo seguinte, porque eu falo assim, ó, eu preciso atender você nas suas necessidades. Perfeito. Eu não sei de que forma que está o Perfeito. outro contrato. Não posso a outra fazer proposta. da visão de outra empresa, eu né? preciso enxergar qual a sua necessidade, eu consigo oferecer isso para você e eu consigo oferecer algumas ferramentas a mais, porque a gente tem inúmeras ferramentas no Vai de acordo segmento. com o gosto Só que e se você... Exatamente. poder econômico do Exatamente. cliente. E se você pega um condomínio cujo perfil são de pessoas mais idosas, algumas ferramentas eles não vão querer. Mas a gente tem lá para oferecer. Então, eu sempre falo, eu consigo fazer um orçamento e um contrato personalizado para aquele condomínio. Eu preciso entender a necessidade dele. O que não é bacana é eu simplesmente trabalhar com as informações que vêm, faltando informações, porque parece pouco, mas as atribuições da administradora, o que o administrador consegue oferecer um leque muito grande. Algumas questões são muito peculiar de cada condomínio. Eu sempre falo, né? Por mais que apareça ser o mesmo jeitão, cada condomínio ele tem uma particularidade. Eu vou cada fazer uma ele pergunta não bem igual a todos específica os agora, demais. que nós comentamos no episódio passado. Temos a terceirizada, a empresa de portaria ou a de limpeza, que faz todo o recolhimento dos funcionários e manda tudo isso para a administradora. Quem confere essa documentação? É a administradora ou é o síndico? Bacana, ótima pergunta. Veja, a administradora ela precisa olhar, sim, verificar, é atribuição dela, porém, a gente sempre chama atenção. Não é pelo fato de ter administrador que o síndico simplesmente não vai olhar. Perfeito.
Tanto é que a administradora Sabino Condomínio, a gente tem como critério. A gente não recebe nenhuma fatura direto do prestador de serviço. Precisa passar pelo síndico para ele dar ok. Então, não é um jeito arcaico de se fazer. Autoriza o pagamento. É uma forma É um jeito de você... seguro, né? Exatamente. Outro detalhe. Empresas de portaria. Você tocou num ponto que é o mais crucial para nós que da área do direito. Você sabe a responsabilidade do condomínio em relação aos empregados terceirizados. Aqueles que estão locados dentro do condomínio. E um exemplo. Quando você recebe uma fatura já fechada com a nota fiscal e com toda a documentação daqueles empregados, você concorda que aqueles empregados que estão naquela folha de pagamento, eles entraram no condomínio, assumiram aquele posto há 40, 50 dias atrás? O que eu sugiro para os síndicos? E fechar isso num contrato de prestação de Pega serviço essa com a dica, você que está terceirizada. assistindo aí, preste bem atenção. Exatamente. Coloque no contrato que na troca de um prestador de serviço, porteiro, faxina, zelador e tudo mais, coloque no contrato que a empresa ela tem que mandar a documentação desse empregado registrado com no mínimo 24 horas de antecedência. O senhor José, a empresa vai mandar, o senhor José vai assumir o posto amanhã, está aqui a documentação registrada. Porque se deixar para a administradora fazer, a administradora vai ter informação daqui 30, 40 dias. Porque assim, nós estamos no mês de julho. O empregado que está entrando numa portaria hoje, Início de a mês. folha de pagamento vai ser gerada no início de agosto. No mês de agosto vai ser pago toda a tributação. A empresa vai mandar essa fatura no vencimento de setembro. Só aí deu 40, 50 dias. E se acontece algum acidente de trabalho no terceiro, no quarto dia? Nós já tivemos casos que a gente pega essa situação e a gente vê. É igual, por exemplo, eu tenho uma folha de pagamento e é uma portaria 24 horas e tem 3 porteiros. A gente viu, cadê o quarto porteiro? Não, ele não está registrado porque está recebendo auxílio doença do INSS. Nossa, olha o tamanho do BO. Assim, não deixa, é aquilo que eu estou falando. Existe um lapso de tempo, não adianta o síndico cobrar da administradora que ela não vai conseguir fazer isso. É o síndico que precisa estar atento, porque quem tem que cuidar desse universo dentro do condomínio no dia a dia é o síndico ou alguém que consiga fazer sob a responsabilidade do síndico, mas que tenha uma atribuição em loco. Porque a administradora não consegue saber se realmente o João da Silva trabalha naquele condomínio. Perfeito. Então, quem tem que avaliar a documentação é o síndico. Eu já recebi ligação da administradora perguntando: essa pessoa trabalha no condomínio? Quando mudou. Então, chegou o documento de uma outra pessoa para eles me ligaram. Olha, mudou aqui a documentação, só confere se realmente teve alteração desse funcionário. E realmente teve. Então, eles têm essa preocupação de saber se realmente aquele funcionário está trabalhando no condomínio. Porque senão ele está mandando todos os documentos de um funcionário do João da Silva e quem está trabalhando lá é o José. Perfeito. E às vezes o José está trabalhando sem vínculo. Sim. Viu como é importante? Não é ter os 4 nomes da portaria. Precisa haver essa comunicação, porque a administradora não está todos os dias, mas pera lá, será que realmente é o Sr. José, o Sr. Joaquim, o Sr. João que está lá? Precisa haver essa comunicação. E a gente tem um síndico lá que eu achei fantástico, que ele falou assim: eu preciso saber o nome de todos os porteiros que estão aqui, todos os prestadores de serviço, eu preciso saber do nome no primeiro dia que está ali, por conta dessa situação. É um cuidado que você tem que tomar. Não é porque você terceirizou que você esquece a situação, porque existe toda a responsabilidade em cima Quer disso. ver outra coisa que tá bombando aí? A gente vem comentando nas lives de sexta-feira que a gente tem feito, tá falando de pessoal, falando da administradora, o síndico querer ser bonzinho demais e querer, assim, atender a pedido, que às vezes ele, ele é um ótimo funcionário, eu vou ajudar aqui o cara, pagar vale transporte em dinheiro. Dá problema, Ademir e Roberta? Já teve funcionário orgânico seu, se é que você trabalha com orgânico ou se você foca mais no terceiro, vai. Tem orgânico. Orgânico, teve algum orgânico que já pediu isso? Não, Roberta, dá pra pagar meu vale em dinheiro porque eu comprei uma motinha e tal. E aí? É complicado. Se o síndico chegar e falar, Ademir, eu quero que pague em dinheiro. E aí? Eu falo assim, síndico, olha só, eu não te aconselho a pagar. Se você assumir o risco, é com você. Porque
lembra que eu falei que a administradora ela tem as suas limitações? Sim. Dele, né? Eu tenho que pegar e colocar todos os problemas que irão surgir. Sim. Mas eu não vou assumir uma responsabilidade que é dele. Ele precisa estar ciente disso, né? Infelizmente, e aí eu sempre falo assim, até mesmo para ilustrar, se você, síndico, tem uma empresa que é sua e você vai assumir o risco sozinho ou com o seu sócio, é uma situação. Você assumir perfeito. o risco para um condomínio que você é o gestor das finanças de 100 famílias, 50 famílias, 80 famílias, é muito complicado. Então, é melhor você dizer não, seguir o que é correto. Eu sempre falo, né? A nossa consciência, ela é a nossa melhor amiga e a nossa pior inimiga. Com certeza, com certeza. Então, Isso acontece com o jurídico também, né? Muito comum. O síndico pergunta para o jurídico coloca, né? Até com fundamentação, e ele vai e faz diferente. E aí depois dá ruim, dá ruim. ele vai atrás do jurídico, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E agora? Falou que ia dar ruim. Falando nesse segmento, realmente é muito complicado. Então, assim, o que eu deixo claro aqui para os síndicos que estão nos ouvindo, existe excelentes prestadores de serviço no segmento condominial. Sim. Então, não busque fazer economias para um serviço que a sua responsabilidade é muito grande. Então, procure bons profissionais. Tem bons profissionais em todo segmento. Sim. E no segmento condominial, como tem os ruins também, a gente sabe disso. Sim. Mas procure buscar, igual no início da nossa conversa, né? Buscar dar a oportunidade de conhecer a empresa e conseguir ter uma tranquilidade nos prestadores. Chegou o momento de eu falar dos nossos parceiros enquanto vocês bebem uma água aqui, tá? E aí eu vou falar um pouco dos nossos parceiros e volto pra gente fazer a pergunta pro Aladim, né? Pro nosso gênio que está aí. E fechar com as considerações finais, que já chegamos aí a faltando 10 minutinhos aí, 11 no máximo, tá? Pra gente fechar o nosso episódio hoje aqui com muito sucesso. E eu quero agradecer imensamente ao Grupo Ouro. O Grupo Ouro tá aqui o QR Code, canto esquerdo superior da tela. Canto esquerdo superior da tela, tá? Você pode encontrar aqui o QR Code. Grupo Ouro, uma empresa que está no mercado condominial aí, completou aí no ano passado 30 anos de atuação. Não é para qualquer empresa estar no mercado há 30 anos, atuando de maneira impecável, que sabe gerir os problemas. Eu costumo dizer, não existe empresa perfeita, tá? Não existe empresa perfeita. O que existe é a empresa que sabe lidar com os problemas que cheguem, que tem um bom tempo de resposta, que assume se errou, que também não tem problema algum. Aqui na mesa vocês viram os colegas, a gente todo mundo aqui, olha, eu errei no passado, eu acho que isso é enriquecedor. Isso mostra o quanto somos seres humanos evoluídos, né? E a gente aprende com esses erros. Então já desde o ano de 1992 aí, fundado pela Luzia Gazeta, que esteve conosco no episódio, eu recomendo muito que vocês venham assistir o episódio número 1, que aconteceu aí na semana passada, tá, gente? Impecável. Então, o Grupo Ouro atuando nessa área de facilities, terceirização, tá? Limpeza, essa área de segurança perimetral, toda essa parte de segurança, manutenção em condomínios, tá? A parte também de a parte de seleção de pessoal. Então, o Grupo Ouro é especialista em todas essas áreas e tem uma marca maravilhosa aí que já empregou mais de 130 mil profissionais aí ao longo aí desses anos em diferentes áreas de atuação. Obviamente que não são todas em condomínio, né, gente? Sim. Mas em diferentes áreas de atuação. Recomendo muito que você aponte o teu aparelho aqui neste QR Code na tela, que está aqui no canto esquerdo superior, e siga o Grupo Ouro nas redes sociais. Grupo Ouro, só lembrando, com RH. Grupo Ouro, Ouro com RH. Depois do R e o H, e aí finaliza com a letra O, ok? Então siga aí o Grupo Ouro e contate, que o Grupo Ouro é fundamental aqui para que uma experiência como essa, convidados neste nível e uma entrega aí de qualidade técnica que vocês estão recebendo aí, seja no teu agregador de podcast, no Deezer, no Spotify. Quem está no Spotify pode nos ver em vídeo também, tá? Então você consegue já ver em vídeo pelo Spotify, ou se você estiver no YouTube, vendo lá no teu computador, no teu telefone, enfim. Gratidão, Grupo Ouro. Quero agradecer também a Sabino Condomínios, que está de casa nova, Sabino Condomínios aí, de
casa nova aí com esse papel essencial, desenvolvendo aí nos 16 anos de mercado agora, né? Exatamente. Muito bem aí, fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Com toda essa expertise, experiência de mercado, né? Do Ademir e todo o seu time aí de faixa preta, tá? Pá. Então você tem que escolher uma empresa, o que é que eu recomendo? Tá pensando em... Vai implantar um condomínio, procure, visite as empresas para ver sua estrutura, conversar com o sócio. Tá pensando de mudar? Vai com o teu conselho visitar para ver como é que você vai ser atendido. Verifica se ali tem uma quantidade de pessoas trabalhando adequadas, porque para que você não fique na mão. Olha, a Roberta deu aqui exemplos, né, do que ela já vivenciou por conta de perceber empresa que estava atendendo um condomínio que ela tinha assumido que não tinha capacidade técnica ou quantitativa, estrutura, né? O termo mais correto é estrutura, tá? Então aí eu recomendo muito que você siga a Sabino Condomínios, aqui no Instagram, tá? Sabino Condomínios está aqui conosco no Papo Condominialcast, tá? Sempre agregando conteúdo de muito valor, também entregando seus eventos de qualidade, fez aí o lançamento aí da sua nova sede, tem se preocupado também com outras áreas, como por exemplo os conselheiros que eram, digamos assim, esquecidos, né? Mas a Sabino faz lembrar e ressalta o quanto que é importante aí o papel deles, tá? Hoje eu não vou detalhar muito o que a Sabino faz, porque passamos o episódio inteiro fazendo isso, né? Falando aí dos papéis, tá? E agradeço também a 7 Serve que ser mudo, tá? Não é service, 7 Serve que elevadores, tá? Esta empresa aí atuante desde o ano de 1998, olha, eu conheci inclusive lá no Rio de Janeiro, tá? E aí é uma empresa que possui mais de 3.000 elevadores aí em sua cartela, tá? É uma empresa que hoje no Rio de Janeiro é a empresa número 1, tá? Que está lá no Rio de Janeiro atuando, e desde 2019 aqui no Vale do Paraíba, desde 2019 no Vale do Paraíba com a sua filial aqui em São José dos Campos. Agradeço a 7 Serve que Elevadores por apoiar e investir massivamente no mercado condominial. E aqui eu falo não somente do Papo Condominial, ela está sempre presente apoiando as outras iniciativas, o que a gente agradece imensamente. Ela atende toda a região do Vale do Paraíba, ABC, Grande São Paulo, tá? Com a parte de manutenção e modernização em elevadores e escada rolantes aí, ok? Siga 7 Service Elevadores SJCSP. O nome é um pouquinho grande, mas busca lá no Instagram 7 Serve, que aí vai aparecer o perfil o do Rio de Janeiro e o perfil regional aqui de São José dos Campos. Agradeço também a querida Verônica da Soliva Soria aqui conosco, tá? Fazendo também aí toda a tua parte de cobrança focada em condomínios comerciais, residenciais, né? Cobranças tanto judiciais quanto extrajudiciais. E olha, tem um fator importante que eu quero citar sobre a Soliva Soria, que é a empresa que atende uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil, que é a Sicredi, né? Mais especificamente a Sicredi Vanguarda, tá? Que abrange aí toda a região, entre Guarulhos até o Rio de Janeiro. Então é uma área de abrangência bastante interessante, que somente, né, uma empresa com competência iria ser selecionado para atender aí uma das maiores cooperativas do país, que é a Sicredi. Siga o grupo Soliva Soria lá no Instagram, grupo Soliva Soria no Instagram. Um detalhe que eu esqueci de falar, tá? Tem um QR Code aqui na tela, ó, canto direito inferior da Sabino Condomínios. Sabino Condomínios, você vai apontar aí o teu aparelho, tá? E aí vai diretamente lá para a página da Sabino Condomínios, observar as novidades, assistir lá o minuto, né? O minuto, acompanhar os serviços, fazer contato com a empresa. Então, vá conhecer o site institucional e já é uma forma de você se aproximar aí da Sabino Condomínios. E agradeço também a querida Raquel, da Facilita a Gestão de Consumo. Gestão de consumo é essencial. Se você quer ter sucesso na tua gestão, você precisa gerir bem, principalmente aqueles que são fatores essenciais para que seu telefone não toque, né? Isso. Que é a água, que eu até digo que a água geralmente é, assim, na minha opinião, tá? É algo que tem mais crítico no condomínio. Eu digo que é mais crítico do que o motor do portão, do que várias situações que temos no condomínio que também são críticas, mas olha, falte ou fale qualquer coisa no condomínio, mas não deixe faltar água. Tudo que envolve água. Olha, envolveu água, o bicho vai pegar pro seu lado. Então é algo muito crítico, tá? E é muito importante que você tenha uma empresa habilitada que possa ter expertise
de te atender. Te atender aí. Hoje ela tá no mercado desde 2016, atendendo a mais de 150 condomínios, dos 22 mil unidades e atendendo 6 cidades aí do Vale do Paraíba e só crescendo, tá? Chegando esse ano ainda a Taubaté e Pindamonhangaba, tá, gente? Bom, só para confirmar aqui, ó, elas atendem a condomínios residenciais, comerciais, clientes finais também, administradoras de condomínios, garantidoras, advogados, tá? Enfim, é uma empresa que vai atender com vários serviços, como a medição do consumo de água, energia, individualização. Olha, você que tem um condomínio, tá? Inclusive a gente mora, né, num condomínio que não era individualizado. Isso é um BO, gente do céu. É a famosa justiça que não existe. Você acaba pagando, tá? Pelo gás da moradora do 41 que faz bolo para vender, que faz quentinha para vender. Isso é muito injusto, tá? Então, assim, busque uma empresa capacitada e especializada, tá? Para fazer individualização de água ou de gás, seja do que for do teu condomínio e, sem dúvidas, tá? A Facilita Gestão de Consumo está extremamente preparada para atender. Além de também que se preocupe com as válvulas redutoras de pressão, vocês que moram em empreendimentos com muitos andares, tá? Esse é um aspecto que você tem que ficar muito atento, tá? Você pode ter vários problemas, inclusive muito sérios, tá? Se você não se atentar a esse aspecto da válvula redutora de pressão para os andares maiores, aí pode dar problema que pode prejudicar todo o prédio, tá? Além de reparos hidráulicos. Então, conte com o time aí da Facilita para poder atender o teu empreendimento. Agradeço demais também aqui o time da JWMG, Manutenções e Construções, com toda a parte aí de assessoria de engenharia, que é outra assessoria fundamental aí para que a gente possa ter segurança, que o síndico, muitos inclusive não sabem do tamanho da responsabilidade, inclusive da área de engenharia, tá? Então conte aí com a JWG, Manutenção e Construções, para que eles possam estar fazendo a vistoria das unidades, para que ele possa ser seu assessor técnico, elaborar um projeto de uma reforma ou até mesmo para fazer, ou uma coisa ou outra, tá? Então são vários serviços, a parte de AVCB. Fique atento aí nas redes sociais, tá? Da JWMG, tá? Onde você pode poder também fazer contato lá no direct do Instagram deles. Eles estão aqui conosco no Papo Condominialcast. E agradeço por último, não menos importante, ao nosso querido também doutor Eduardo Rachid, doutor Eduardo Rachid, que também está conosco aqui. Nosso colega também na comissão. Isso aí, colega da comissão, né, de direito condominial. Vamos encerrar ali com a pergunta do gênio da lâmpada e depois da pergunta eu volto anunciando já quem serão os nossos convidados da próxima semana. Tá bom? Okay. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Vamos pegar a nossa Olha. lâmpada. Linda. Já que você já vai entregar a Roberta, pode fazer a pergunta para ela. Roberta, o gênio vai te conceder um único desejo em relação ao condomínio. O que você pediria? Ou vai pedir, né? O que você pede ao gênio? O que eu peço? Eu peço respeito. Muito bom, Roberta. Eu acho que é fundamental em qualquer área de trabalho. Sim. Respeitar as pessoas e respeitar os funcionários do condomínio, respeitar os moradores, respeitar as particularidades de cada morador. Nós temos aí, né, a gente até no evento da Sabino, uma conselheira falou que foi palestrante sobre o filho, sobre o autismo. Isso. Eu acredito que quando a pessoa vê a outra, conhece a outra, ela começa a ter mais empatia, né, pela situação. Então eu peço respeito, que as pessoas respeitem mais, tenham mais resiliência, que elas consigam pensar, será que o morador não está tendo algum problema? Será que eu posso ajudar de alguma forma? E não simplesmente, não aguento mais o barulho dessa criança, não aguento mais o barulho dessa cadeira de roda, ou então o senhorzinho usa andador. Sim, sim. Gente, é tanta coisa que vem acontecendo, a gente falou de progredir, de evoluir, então a gente tem que estar aberto para isso. A gente vai ter barulho, então acho que respeito, eu peço respeito. Conceda. É isso aí, olha, o gênio te ouviu. Cuidado pra não abrir aí a tampinha pra ele não sair, hein? Passa o nosso colega Sabino. Passa, Vladimir. Eita, nós. Você tem direito a um pedido. Nossa, chique, Que hein? linda, né? Chique, né, cara?
tenho direito a um pedido? Um pedido. Isso. Eu vim pedir para os síndicos. Olha que legal. Síndicos, não permita que as pessoas te desrespeitem. Eu vejo que o síndico não é puxa-saquismo, mas assim, o síndico, ele tem, eu acho que a atribuição mais árdua em ser síndico. Porque ali muitas vezes ele é confundido com empregado. Não permita que alguém te trate como empregado. Não permita que as pessoas te desrespeitem. Porque muitas vezes o síndico, às vezes ele é psicólogo, às vezes ele é polícia, às vezes ele é bombeiro. As pessoas confundem o síndico e acham que o síndico tem que ficar 24 horas. Então, eu peço para os síndicos que abracem, né, a sua função de síndico, mas como um gestor, alguém que dá a voz de comando, e todos precisam respeitar. Ocupe o seu lugar Ocupe o seu lugar mesmo, porque assim, é muito comum as pessoas confundirem, porque condomínio é engraçado, às vezes alguns acham que o condomínio ele é uma empresa, ele é uma casa, mas ele se confunde, ali são famílias que estão ali, ao mesmo tempo é o lar. Há uma confusão muito grande. Então, nós precisamos ter este olhar e, assim, ter um olhar de buscar, sim, igual a própria Roberta falou, né? Ter um cuidado, né? Para que tenha um outro olhar. Não olhe pessoas como números. Inclusive, também uma outra situação. Não procurem empresas com o seu menor valor. Isso. Porque em determinado momento o síndico vai ser cobrado. Não seja bonzinho, porque em determinado momento o síndico vai ser cobrado. Falando de síndicos externos, né, que são os ditos profissionais, não se preocupe com o preço que o seu concorrente está pedindo. Dê você o seu valor. E a gente precisa, todas as empresas, e eu sempre digo assim, precisamos ter uma função social. Perfeito. A administradora Sabino Condomínios, ela abraçou um projeto onde levar informações, não é você se preocupar somente com o número de clientes. Você precisa preparar o cliente para que ele consiga trilhar o caminho junto com os prestadores de serviço. Então, assim, esse recado, é esse pedido aos síndicos que têm aí uma função muito árdua, porém gratificante, e deem o seu devido valor. Muito bem, doutora. Ótimo. Agradeço a participação de todos. Hoje foi um episódio muito especial para mim, Daniel. Teve até uma questão muito afetiva. Eu vim a esse mundo condominial graças ao Sabino e aprendi muito com a Roberta em relações a lidar com pessoas, a mídias sociais, tudo que eu sei hoje eu aprendi com ela, ela me ensinou muita coisa, então foi um episódio muito gratificante. Obrigada aos dois. Roberta, aproveita e deixa seus contatos, tá? Olha, apareceu aqui, o nome propaga cada vez mais, tá? Se tem um condomínio que está precisando de um síndico externo, que não está ali conseguindo resolver os problemas dentro de casa, que tem o perfil para um síndico, né, empresário, tá? Como é que faz para falar com a Roberta? Eu tenho o Instagram, Roberta Costa, _síndica. Aí tem meu contato, mas eu não vou passar meu contato, porque eu não dou conta. Através do Instagram no direct, Instagram né? no Perfeito, direct. Direct fica mais fácil para mim. Perfeito. E eu só quero fazer uma observação que você mencionou algumas vezes sobre menor preço. Eu já ouvi um morador falando, por que você não aprovou o menor preço? Eu falei, eu aprovo a melhor proposta. Perfeito. A gente não deve avaliar nunca pelo valor, mas pela proposta. Então, são muitas informações que vêm na proposta. Você não pode colocar somente o valor. Verdade. Então, as sempre a melhor pegadinhas proposta. estão ali, né? E a questão da concorrência. Será que é seu concorrente mesmo? Porque para ser seu concorrente, tem que entregar o que você entrega. Perfeito. Perfeito. Belíssima reflexão, né? Seus contatos, Sabino? Contatos e considerações finais, Ademir Sabino. Bem, a administradora Sabinos está com casa nova, um local extremamente arrojado. A gente pensou em todos os detalhes para acolher os síndicos que nós atendemos e os futuros síndicos.
Nós estamos... o nosso telefone de contato é o 012-3942-5252, o número que está com a gente desde o início. O cliente nosso também está com a gente desde o início. Isso mostra o quanto a gente consegue fidelizar o cliente. Então, e o nosso endereço é Rua Domingos Jorge Velho, número 70, Jardim Esplanada 2, São José dos Campos. Estamos lá de porta aberta para atender. Os síndicos terão a oportunidade de conhecer a melhor administradora do Vale do Paraíba. É isso aí, garoto. A minha equipe é uma equipe top de linha. É o meu melhor patrimônio. O maior patrimônio da administradora Sabino Condomínio é a equipe que está lá. A tecnologia que a gente tem para atender todos os condomínios comerciais e residenciais. E é isso, e é uma administradora que ela não se preocupa somente com o número de clientes, mas ela se preocupa mais com a qualidade do cliente. É uma administradora que ela, conforme o Daniel falou, ela não é uma administradora perfeita, mas persegue a perfeição. Perfeito, busca a perfeição. Então é isso. Então, se você quer uma administradora arrojada, a administradora Sabino Condomínios. Até Condomínios. reforço as tuas palavras com depoimentos que escuto dela, tá? Depoimentos que escuto dela, porque ela atende alguns condomínios. Sim. E alguns que já, vamos dizer assim, que atuam com outras empresas e que ela, né, sempre reforça, olha, o pessoal da Sabino, eu fico tranquila. Fica difícil, porque a campo régua da Sabino já começa aqui. Então, para comparar... com as tratativas da Sabino, quando vem outra empresa para atender, sabe? É mais... Sim. Enfim, né? Então, assim, parabéns. Realmente ratifica, assina embaixo tudo que você falou, Roberta. Gratidão, tá? A palavra que mais se emprega nesse momento é gratidão. Obrigado por valorizar cada vez mais o meio condominial, por vocês contribuírem com conteúdo, por você também impulsionar o segmento condominial com iniciativas como essa, né, que hoje é a maior iniciativa do Brasil, que acaba de chegar aqui no Vale do Paraíba com seu segundo episódio, que isto aqui se perdure por muito tempo, que a gente está aqui realmente para entregar o nosso melhor, fazer o mercado cada vez ser mais pujante e mostrar a importância, né, do nosso mercado. Perfeito, Daniel. E eu te agradeço por trazer o Papo Condominial para cá. Uhum. É uma oportunidade única que a gente está tendo de fazer parte deste projeto de nível nacional e internacional. Sim. Que eu já sei. A gente já conversou sobre isso. É uma forma da gente falar sobre o assunto. Sim. Esse universo condominial que nos encanta, que precisa de muitas informações, informações de qualidade. Foi o que eu falei no início. Síndicos, se preocupem com qualidade nas informações. E te agradeço por trazer essa oportunidade para a gente aqui para o Vale do Paraíba. Aqui é a casa da Sabino, aqui é a sua casa, Roberta. Voltem sempre, tá? Queremos que regressem outras vezes, que mandem pessoas de suas equipes também. Enfim, o espaço está super aberto. Bom, gente, semana que vem, dia 20, próxima quinta-feira, dia 20/7, traremos a pauta Minha História na Sindicatura, com 2 caras aqui do mercado condominial, aqui do Vale do Paraíba. Um deles é o Renato Spinardi, AGE do síndico, tá? AGE do síndico, o grande Renato vai estar aqui conosco, já presença confirmada, como também um dos síndicos de atuação externas mais conhecidos da região e queridos também aí por todos, o Zago. Zago estará aqui conosco, então essa dupla aí, 2 homens, né? Vão estar aqui conosco. O Zago e o Renato Spinardi aí no episódio de número 3. Sempre na companhia da nossa co-host querida Silvana Capelazzo, que está aqui, ó, abrilhantando essa bancada, também trazendo e procurando se aprimorar cada vez na comunicação. Isso é importante também, tá? Qual a gente recebe uma forma de apresentação também única, né? E ela vem procurando se aprimorar e o hábito, né, nos faz cada vez melhor. Semana após semana a gente vai melhorando, que já está muito bom por sinal, tá? Então, parabéns. Bom, este foi, gente, o episódio, câmera geral, pra gente, panorama aqui geral da mesa, aspecto geral. Bom,
Quero me despedir agradecendo a cada um de vocês que nos permitiu entrar no teu lar, entrar na sala da administração do teu condomínio, estar no seu carro, na companhia daquele trânsito caótico, Exatamente. estar contigo lá na academia, né, enquanto você faz aí o teu exercício, estar contigo nos milhares de parques aqui do Vale do Paraíba. O lugarzinho para ter parques maravilhosos é aqui a nossa região, tá? Você que não conhece, recomendo, venha visitar o Vale do Paraíba e conhecer alguns dos melhores parques do Brasil que estão aqui. Então, cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu porquê. Seja qual for a forma que você está ouvindo, se é na hora que o episódio vai ao ar, se é por vídeo, se é por áudio, gratidão imensa a cada um de vocês, tá? E este foi aí o episódio número 1. Episódio 2, desculpa, eu olhei pra temporada. Olhei pra temporada e falei do episódio. Troquei. Episódio 2 da temporada de número 1. Aqui com os queridos Ademir Sabino, que tá aqui à minha frente. Roberta Costa, também tá aqui conosco na bancada. Com a companhia também da minha querida co-host Silvana Capelazza, que eu me despeço de todos vocês. E desejo até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.